Olá, sejam bem-vindos a mais uma parte importante para o seu aprendizado em antibiótico-terapia. Nós vimos as definições, vimos os agrupamentos, né, segundo o seu mecanismo de ação, vimos os beta-lactâmicos, que são, na sua essência, bactericidas, quem são eles, e aí algumas ações que podem correlacionar-se às alergias. A alergia à penicilina pode ser que eu tenha alergia também a um outro beta-lactâmico, já que eles têm mecanismo de ação e características semelhantes. Então é bem importante. E a gente agora pega esse grupo dos beta-lactâmicos. Olha, tem que lembrar que os beta-lactâmicos têm mecanismos de ação e características semelhantes, mas o espectro de ação diferencia entre eles. A gente vai observar isso bem. Eu quero trazer isso para você nunca mais esquecer. Ah, porque é beta-lactâmico que a gente vai usar para qualquer tipo de infecção. Não. A gente sabe que o espectro de ação muda a depender da classe aí e como que ele vai fazer aí para, vamos dizer assim, burlar essa resistência de várias bactérias, principalmente as gram-negativas e o estáfilo aí, que é o cara que tem se destacado aí como perfil de resistência. Então, nós vamos estudar hoje as penicilinas que deu origem a tudo, né? A gente sabe que as penicilinas foram um divisor de águas no tratamento, né, utilizado. Por quê? Porque a gente sabe que antibiótico, nós vimos o conceito, são substâncias químicas de origem, né, natural, de seres vivos, né, pode ser por fungos, né, a origem de fungos, bactérias, plantas. Então é bem importante. E a penicilina foi descoberta a partir do fungo penicilíneo, muito importante para o conhecimento dessas ações desses antibióticos. Então, em 1929, por Alexander Fleming, lembra? 1929 começou, 1928 começou tudo isso. Lembra aquela historinha? Fleming foi viajar e deixou lá uma placa com cultura de bactéria, e aí os bolores lá, os fungos que estavam lá no alimento, na mesa, acabou contaminando a placa, e ele, quando chegou, viu aquela luz, aquela maravilha, né? Que foi onde tinha ali, e você pode observar aí, onde tinha esse fungo, as bactérias não, elas ou morreram e elas não nasciam ali. Ou seja, foi aí que ele começou a perceber esse tipo de ação desse micro-organismo para as bactérias. E aí deu origem a todo um trabalho, só em 1941, né, que a gente viu tudo isso acontecer. Mas vamos ver essa historinha para que a gente possa entender melhor como que a gente observa essas ações. É bem interessante a gente contar um pouco de história, mas é rapidinho, só para você ver, devido àquela descoberta, naquele primeiro momento, claro, não foi de um dia para a noite em que ele descobriu ali a penicilina, não, foi muitos estudos, descobriu uma molécula grande, cara, a molécula é muito grande, para tratar uma pessoa tinha que ser um caldo, uma caixa d'água de caldo de penicilina. Então foi toda uma questão de tentativa e erro, mas sabendo que ia dar certo. Ou seja, a persistência no aprendizado, no estudo, na observação foi fantástico. Claro que ele não fez isso sozinho, mas a gente vai ver isso. E aí, criou-se a penicilina. Lembra? Era muita penicilina para fazer um tratamento, mas aí, claro, com o advento aí e os estudos, a ciência, né, das moléculas foram se, né, colocando ali radicais, colocando-se ramificações e tal, você já entende isso, que você já fez química, né? Então olha que interessante, aí deu origem aí à penicilina. A penicilina foi um marco aí no tratamento de várias doenças. Tratava praticamente tudo, né, relacionado a infecções, utilizada pelo exército americano. Foi uma revolução, né? A gente sabe que tudo isso foi com muitos estudos, né? Alexander Fleming, junto com outros pesquisadores, aí você pode ver aí Howard e Ernst, né? Juntamente com outros, fazendo ali estudos. Tudo é a base da observação, do estudo in vitro, depois em humanos, e isso foi fantástico. Só para que você entenda que as coisas é a base de muito sacrifício, muita luta para se chegar no resultado. Em 1941 foi lançada a penicilina. Foi fantástico, porque com apenas comprimidos ou mesmo um frasco, eu poderia tratar, né, uma pessoa tranquilamente, porque antigamente, galerinha,
vamos dizer assim, uma caixa de 500 litros para tratar uma pessoa de caldo de penicilina. Então você vê como foi complicado aí para se chegar aí nesse, como você está vendo aí, nesse resultado do tratamento. Claro que isso rendeu muito para esses pesquisadores e eternamente gratos a eles por essa descoberta. Hoje a gente tem vários medicamentos. Hoje, a partir daquele penicilínio, aquele fungo, né? Na verdade, 5.000 tipos, né? E 30.000 derivados. Então, só para você ter ideia dessas moléculas de antibióticos que a gente tem hoje espalhado aí, tudo bem? Em estudos também, claro. Então, vamos para as penicilinas, para que a gente possa entender melhor, né? E poder aí ter uma noção. Clésio, eu já vi tanto essa disciplina. Beleza, se você já viu tanto e não aprendeu até hoje, a hora é agora. Porque aqui a gente vai pegar o grupo. Qual o mecanismo de ação? Sempre lembrar, inibe a síntese de peptídeo glicano. Penicilina, e a gente vai ver que todos os beta-lactamos. Então, vou repetir isso, parece até chato, mas para que você nunca mais esqueça. Então, quem são as penicilinas? Vamos devagar, cara. Devagar para aprender. Aqui a gente não vai estar pulando, não. Vamos devagar. A gente sabe que é importante a gente entender. Então, penicilinas, né? Dentro do contexto aí dos beta-lactamos, do grupo maior. Tem que a gente pensar aí, as penicilinas, a gente viu que o mecanismo de ação age na síntese de peptídeo glicano, ou seja, na síntese da formação dessa parede. Olha, detalhe, geralmente não, as bactérias quando estão se dividindo, aí sim eu tenho uma maior ação das penicilinas, né, ou dos beta-lactamos para a morte dessas bactérias, sim, porque são bactericidas. Então, as gram-positivas são as mais importantes para a ação das penicilinas. Por quê? Porque 90% da sua parede bacteriana é de peptídeo glicano. Age em gram-negativo? A gente vai ver. Mas olha, os beta-lactamos, no geral, eles agem mais em bactérias gram-positivas. Tudo bem? Então vamos tranquilamente. Olha, quem são as penicilinas? A gente tem aí as penicilinas naturais. Não esquece disso, naturais. Porque o restante todos são sintéticas. Naturais, porque ainda é de origem, e a gente viu isso no conceito, ainda é de origem de micro-organismo. O restante das penicilinas que a gente vai ver são todos sintéticos. Então, por isso que ele está dentro da classificação dos quimioterápicos. Tudo bem? Só para que você não esqueça disso. Então, vamos entender melhor isso aí, né, conversando sobre esses medicamentos. Então vamos lá, devagarzinho. Penicilinas naturais. Quem são as outras? Nós temos também, né, as isozolidpenicilinas, mas calma, não precisa ficar grilado com esses nomão não. O que é que você vai chamar? Penicilinas anti-estafilocócicas. Sim, que foram sintetizadas para combater o estáfilo produtor de penicilinase. Lembra, eu já mostrei isso para vocês. Em 1941 foi lançado no mercado a penicilina. Em 1942 o Staphylococcus aureus já era resistente à penicilina. Sim, o estáfilo já produzia a penicilinase, uma enzima que degrada o anel das penicilinas. Degrada as penicilinas. Ainda não é as beta-lactamases, é as penicilinases no primeiro momento. E aí a indústria fez as penicilinas anti-estafilocócicas. Tudo bem? Anti-Staphylococcus aureus resistente à penicilina. Tudo bem? Só para que você tenha essa ideia. Porque a gente sabe que... E aí, qual foi o principal medicamento? Foi a meticilina que a gente vai ver. Quem são as outras penicilinas que foram sendo sintetizadas? Aminopenicilina. Ou penicilinas de amplo espectro. Essas aqui tinham um espectro mais estendido. Então, começou com as naturais, depois veio as sintéticas, né? As anti-estafilocócicas, veio as aminopenicilinas de amplo espectro e tem também as ureidopenicilina ou antipseudomonas, que são já de terceira a quarta geração, gente. Porque se a gente tem a literatura atrás, gerações, né? Aqui a gente pega aí, primeira, segunda, terceira, quarta geração.
tudo bem? Ureidopenicilina, que são as antipseudomonas. Tá vendo como já foi sintetizado as penicilinas já para pegar um grupo grande de bactérias importantes, como a pseudomonas, tudo bem? Então, ó, que legal. O tio Clésio vai trazer para você assim mais fácil, ó. Penicilinas naturais, que a gente vai ver todas elas, e também os antistafilococos, e também os de amplo espectro, e as antipseudomonas. Isso cai muito em concurso nesse jeito. E aí você pode até estratificar em primeira, segunda, terceira e quarta geração, beleza? Olha que legal. Aí a gente vem aqui, ó, as penicilinas naturais. Quem são elas? Para você nunca mais esquecer. A gente vai ver aqui aquilo que presta e o que não presta. Aquilo que tem utilidade e o que não tem. E vocês vão ver que tem aqui as penicilinas naturais que não tem utilidade nenhuma. Vamos lá. Penicilina G cristalina. Lembra? Penicilinas naturais, penicilina G cristalina, todas elas injetáveis, bem? Penicilina G procaína e penicilina G benzatina. Dentro dessa também nós temos o Penfil oral, tem penicilina oral, não muito utilizado, mas tem. Mas nós temos aqui a cristalina, procaína e a benzatina. A benzatacil você conhece, pelo menos a dor que ela causa quando você já sabe, né? Todo mundo um dia já tomou uma benzatacil. E olha que interessante, vamos ver com relação aos espectros de ação. Quem que é sensível a essas penicilinas naturais? Nós estamos falando daquelas, né, penicilinas naturais, né, que a formulaçãozinha em pó, e aí tem os seus diluentes, beleza? Quem é que é sensível às penicilinas G, as penicilinas naturais? Streptococcus do grupo A, que aí vem o Streptococcus pyogenes, que causa muita infecção de garganta, de pele, tudo bem? Tem aí o Streptococcus do grupo B, o H. Esse aí é mais a flora vaginal das mulheres. E aí tem também o Streptococcus do grupo D, bovis, que é muito mais intestinal. Essa bactéria é muito mais do trato intestinal. Tudo bem? Streptococcus viridans e pneumoniae. Muito importante. Víridas, ele está mais na microbiota da boca. Eu vou sempre falar microbiota para você nunca mais esquecer. E aí, pneumoniae também é bem importante para as infecções, tanto de sinusite como de infecções. Tudo bem? Treponema pallidum, sim, e se usa muito, né, para sífilis, neurosífilis, tanto que eu trabalho em consultório farmacêutico no SAI, atendimento especializado aí para a TARV, né, para os antirretrovirais na dispensação, e também de todas essas doenças como sífilis. A gente tem que fazer a solicitação desses medicamentos, principalmente as penicilinas aí de 1.200 unidades, né, no caso a benzatacil. Bem, então olha que interessante, anaeróbios, exceto bacteroides frágiles. Anaeróbios são aquelas micobactérias, os atípicos, né? Mas olha, bacteroides frágiles, praticamente a maioria das penicilinas não vão ter ação contra ele. E entre outros de amplo espectro que a gente vai estar vendo, tá bom? Olha que legal, Neisseria, que tem a gonorreae, assim como a Neisseria meningitide também. Então, bem importante. Ainda tem ação contra esses micro-organismos, claro. A resistência desses patógenos a cada dia aumenta mais. A gente vai ver quem que não pega mais e o que pega, tá bom? Esses bichos aí estão ficando feios, beleza? Então, quem é resistente? O que essas penicilinas naturais não tem mais ação? Claro, né? O cara da vez, o Staphylococcus aureus, principalmente aquele que é produtor de beta-lactamase, né? Que destrói o beta-lactame de todo mundo. E também outros gram-negativos. A gente não tem ação sobre gram-negativos, isso é importante, tá bom? Ó, gram-positivo, ó, presta atenção. Gram-positivo sensível à penicilina G são, em geral, mais sensíveis a estas do que as penicilinas sintéticas ou outros agentes, aquelas mais bem elaboradas. Então, se o patógeno é sensível a essas penicilinas naturais, ela é muito boa. Ó, porque nem sempre o mais novo ou de maior espectro é melhor. Então, o que é sensível para as penicilinas naturais é sensível mesmo e ela age com força, tá bom? Quem são? Né? Vamos pegar aí com relação a formulações. Benzatina, que é intramuscular, concentrações de 15 a 30 dias. Lembra, galerinha, com relação à farmacocinética, porque são naturais, elas são cristalinas, elas formam cristais, são drogas de depósito, que demora a ser, vamos dizer assim, dispensada ali por todo o organismo. Então elas ficam na musculatura e aí acaba que sendo uma ação bem importante de
de tempo, né? Ela dura mais tempo, pico de concentração tardio, duração de 30 dias. Quais as únicas indicações? Vamos ver aí. O que ela é indicada, se a gente pensar dentro desse contexto? Para que ela serve? Né? Para tratamento de sífilis, tá bom? Ou neurosífilis. Sífilis, lembra? Luz é o termo utilizado para sífilis, né? Que também é pelo treponema pallium e outros, né, treponemas, tá bom? Então, esses antibióticos são muito bons, ainda são tratamento de primeira escolha para sífilis, tá bom? Também para profilaxia de febre reumática, erisipela de repetição. Febre reumática é aquela problema relacionado a infecções por streptopiógene ou H. e tal, que acaba tendo aqueles picos de febris e tal, que você precisa ali. Isso geralmente acontece por conta de uma má prescrição, né? Então a pessoa acaba adquirindo essa febre reumática e aí tem que tomar 2, 3, 4 semanas de benzatina, de penicilina benzatina para poder combater para não ter infecções, né? E que a infecção vai gerar um processo imunológico importante, mas aí depois a gente vai conversar sobre isso tranquilamente. Então, erisipela de repetição também. Outras formulações, vamos ver aqui, ó, procaína, né? Para que serve isso aí? Concentração de 8 a 12 horas, gente. Nenhuma indicação absoluta, ou seja, isso aqui não serve para nada, né? A gente não tem mais utilização da procaína de maneira assim, bem evidente, que sirva mesmo para determinadas patologias, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó, a cristalina EV, né? A gente tem aí a penetração no sistema nervoso, então indicações aí, ó, fascite necrosante, que é uma bactéria que come carne, né? Que é um estrépito comedor de carne. Então, neuroluse, então sífilis, né? Neurosífilis, bem importante, essa EV, né, nessa formulação, penetra bem no sistema nervoso, infecções graves por germes sensíveis e também anaeróbios, tá bom? Então aqui são as indicações dessas penicilinas, principalmente a cristalina, e a gente viu ali também a benzatina, entre outros, tá bom? As penicilinas que a gente pode entender aí relacionadas a essas penicilinas naturais, gente, é basicamente isso, porque são pouca a utilização dessas penicilinas. Você aí não sai recebendo esse tipo de prescrição para qualquer infecção. Então, são penicilinas que são mais reservadas para alguns tipos de patologia. Então, já fique esperto. Benzatina, né, que é utilizada aí muito ainda para sífilis. Muito para sífilis. Também para profilaxia de febre reumática. Beleza? Então, para você nunca mais esquecer. Então, isso é importante. Então, só para que você tenha essas ações. Aí, nós vamos aí para as sintéticas. Já ouviu falar, né, na estratégia de resistência aí do Staphylococcus aureus? Ou seja, os pesquisadores, para fugir aí desse tal de Staphylococcus aureus que a cada dia se torna resistente, teve algumas estratégias importantes. Então, o que acontece? A indústria, vendo que o Staphylo, em 1942, logo um ano depois do lançamento das penicilinas, já era resistente, criou estratégia. Uma delas, gente, é as penicilinas anti-estafilocócicas, né? Porque, olha o que acontece. Você cria aí, né, você sintetiza aí uma molécula maior, que no caso é a meticilina, como você pode ver aí. Ou seja, se você aumenta o tamanho dessa molécula, dessa penicilina, você acaba causando aí vamos dizer assim, uma ação de esterificação de impedimento, né? Ou seja, impedindo que a penicilinase degrade a penicilina. Então eu aumento aí, um radical importante, o tamanho, e aí que foi o caso aí da meticilina, também a gente tem a naftalina, oxacilina, e aí eu acabo gerando aí um impedimento nessa ligação da penicilinase a essa molécula da penicilina, né? Então eu impeço aí. Então, olha, isso cai muito em concurso. Por que a meticilina se tornou uma opção contra o Staphylo? Você vai dizer porque ela impede a ligação da penicilinase, tá bom, gente? Penicilinase a
molécula da penicilina, tá bom? Então é uma esterificação de impedimento por conta do tamanho, mas é uma estratégia. Qual foi a outra estratégia, professor? Foi o ácido clavulânico, lembra? O ácido clavulânico, tazobactam, né, merobactam, esobactam. Então são também outros tipos de ações. Só que essa estratégia dos inibidores da beta-lactamase é uma estratégia mais para as ações do estáfilo produtor de beta-lactamase. Aqui, a meticilina foi para o estáfilo produtor de penicilinase. Tranquilo? Isso é muito importante na hora das questões de prova ou na hora de um questionamento que você precisa ter, tá bom? Porque hoje nós sabemos que o estáfilo é resistente à meticilina. Então, a essas penicilinas anti-Staphylococcus aureus, quem são elas? Oxacilina, cloxacilinas, naftalina e dicloxacilina. Então, lembra da meticilina? Ela já saiu do mercado. Hoje tem a oxacilina, que é o Staphylococcus. Então, mas a oxacilina hoje tomou o lugar da meticilina, mas ela já é muito melhor do que a meticilina. Ela já age também contra alguns estafilococos produtores de beta-lactamase, tá bom? Então, nós vamos ver as ações dela e a importância dela dentro desse contexto. Então, dentro dessas penicilinas anti-estafilocócicas, a gente tem, claro, a gente utiliza para estafilococos produtor de penicilinase. Não esqueçam disso. Porque quando se trata aí, ó, do Staphylococcus meticilina resistente, que é o MRSA, a gente já não pode mais fazer uso, porque o estáfilo já é resistente a essa classe de anti-estafilocócicas, né? Então é bem importante. Então, vai utilizar? Não. Vai utilizar a oxacilina, a naftalina para estafilococcus sabido que ele é produtor de beta-lactamase? Não é indicada essa utilização. Agora, o estáfilo que apenas é sensível à penicilina, que no caso ele produz a penicilinase, aí é outra história, mas a beta-lactamase não, viu, galerinha? Fica esperto. Então, olha que interessante, inibe os estáfilos produtores de penicilinase. Aqui eu estou falando da penicilinase, que é uma enzima produzida pelo estáfilo, porque agora a gente sabe que o estáfilo produz beta-lactamase, que ela é mais incisiva com a destruição de um anel importante que é o coração dos beta-lactâmicos. Então, se o estáfilo produz beta-lactamase, ele destrói todos os beta-lactâmicos. Então, aqui a gente está entendendo aqui que é o estáfilo produtor de penicilinase, beleza? Então, vamos lá. São inativos contra estáfilo resistente à oxacilina, e, claro, o estáfilo produtor de beta-lactamase. Então, não agem contra ele. São ineficazes para enterococos, Listeria e Neisseria. Então, já não tem mais utilização para esses carinhas aí. São preferíveis para cepas de Staphylococcus aureus sensível à oxacilina. Aquele sensível da comunidade, gente. Você tem um furúnculo ou um carbúnculo que você não sabe se é estrepto ou estáfilo. Então, geralmente o estáfilo na comunidade é sensível a esses medicamentos, a esses antibióticos. Então, a oxacilina é importante para isso, tá bom? São preferíveis contra cepas de Staphylococcus aureus sensível à oxacilina do que a vancomicina e a cefazolina. Então, é melhor você utilizar esses anti-estafilococcus, naftalina, oxacilina, cloxacilina, né, do que utilizar a vancomicina, cefazolina, que já é de outros, já é umas cefalosporinas e um glicopeptídeo aí no caso, tá bom? Então, ainda se utiliza para estafilococos sensíveis, tá bom? Que se for resistente, para que servem essas penicilinas? Gente, osteomielite, endocardite infecciosa, sepsemia, furúnculos, carbúnculos, pode ser utilizado tranquilamente, que são essas penicilinas aí. Claro, se tiver a presença do estáfilo meticilina resistente, esquece. Aqui é só para estáfilos sensíveis, né? Ou no máximo produtores de penicilinase, beleza? E quem é essa oxacilina? Que é a que é mais comum hoje? Lembrando que ela é injetável, ela não tem formulação oral. Qual é a apresentação da oxacilina, que é a principal representante desse grupo aí? Pó para solução injetável de 500mg, administração intramuscular de 250, né, por 1,5 ml, administração IV ou IM de 500mg por 5 ml. Então, essa aqui é só para que você entenda essas formulações. No hospital você vai se deparar com a oxacilina tranquilamente, e aí você vai ver que tem essas formulações, beleza?
Então é só para que você fique esperto. Então, aminopenicilina. Agora aqui a gente vai conversar sobre as aminopenicilinas que nós chamamos de amplo espectro. Né? Clésio, quem é essas aminopenicilinas? Quem é essas penicilinas que são de amplo espectro que eu não conheço? Gente, você conhece todas elas, que é a amoxicilina, né? Amoxicilina, né? Pode ser com clavulato, mas a amoxicilina, nós temos a ampicilina, que são os principais. Então você conhece sim a amoxicilina, né? Ela é uma aminopenicilina que nós chamamos de amplo espectro, já pega, né? Pegava, né? Que hoje eu não, a amoxicilina, os patógenos como estáfilo, estrépito, o estrépito ainda não, mas o estáfilo já é bem resistente. A amoxicilina ela é boa para estreptococcus. Não existe melhor no mundo, um medicamento melhor no mundo, pode ser o que for de antibiótico para estrépito do que a própria amoxicilina. Aqui é um caso de medicamento específico e um medicamento eficaz, mas só serve para estrépito, né? A gente sabe disso. Agora, quando você associa um ácido clavulânico, que a gente vai ver ainda, você vai ver que ela vira um monstro e é muito boa, né? Mas sozinha, nada. Então, vamos ver aí a utilização clínica dessas penicilinas, principalmente a amoxicilina, né, e a ampicilina. Olha que interessante. Ela, infecções da cavidade oral, a amoxicilina é legal, né? Essas que nós chamamos infecções de garganta, né? Então é bem interessante. Erradicação de H. pylori, você sabe que ela está presente naquele kit lá. Infecções do trato genito-urinário ainda serve, por quê? Porque também a gente pode ter infecções do trato genito-urinário pelo Streptococcus agalacti, que é da microbiota da vagina. Então é bem interessante. Osteomielite, amoxicilina. Claro, gente, que a gente tem que ter muita ressalva, porque se tiver estáfilo resistente, né, a gente já tem que prestar atenção, porque às vezes essas infecções podem ser por gram positivo, né? Mas quando eu falo que pode ser por gram positivo, a gente tem estáfilo, estreptos e também os enterococos, né? Então tem que ficar esperto, porque ela age contra estrepto, mas com estáfilo é meio complicado. Temos também infecções do trato respiratório superior, vou dizer para vocês, infecções do trato respiratório superior, que é infecção da garganta, de boca, tudo bem? Só para que você entenda isso, né? No nariz tem muitos estreptos e tal, mas inferior não. A gente trata superior, pode tratar com relação a sinusite, né? Pneumonia da comunidade não tem ação, porque pneumonia da comunidade ela tem a Moraxellus catarrhalis, que é gram-negativo, e também a Haemophilus, que também é gram-negativo, e apenas o Streptopneumoniae, que é gram-positivo. Então, a amoxicilina não age contra gram-negativo, galerinha. Por mais que você tá vendo aí amplo espectro, esquece. A gente já sabe isso. Então, não é nem para profilaxia de endocardite infecciosa, já foi muito utilizado. Hoje a gente usa as penicilinas orais, as penicilinas naturais, lembra? Que para profilaxia de endocardite, tá bom? Amoxicilina não é muito utilizado hoje. Colicistite, ampicilina, a ampicilina mais subactam. Tá vendo que quando eu faço associação de amoxicilina mais clavulato, aí eu já pego infecções aí de estáfilo sensível, infecções intraabdominais, a ampicilina também associada ao inibidor da beta-lactamase, infecções cutâneas, infecções intraabdominais, infecções ginecológicas, mas só associada a esse cara chamado de clavulano ou subactam, que nós vamos ver que é um beta-lactame também, que é inibidor da beta-lactamase. Ele foi criado para inibir a beta-lactamase. Então, associado com a ampicilina ou com a amoxicilina, vira um medicamento de amplo espectro, indicado aí para tratamento de sinusite, tratamento de infecções de repetição. É bem legal. A gente vai falar ainda muito disso, tá bom? Então, olha que interessante. A amoxicilina, que é o Amoxil mais conhecido, a apresentação dela, a gente tem cápsula ou comprimido de 500 mg, suspensão oral, né, de 50 mg, que é dado para criança. Aí o clavulonato comprimido também associado, a gente tem aí de 500, que é a amoxicilina mais 125. Então, é só para que você entenda que essas podem ser associadas. Então, a ampicilina é o binotal, a gente conhece ele, né? A apresentação dele pode pó para suspensão injetável, 500 mg, administração IM ou IV, lenta, cápsula ou comprimido, suspensão oral também. A ampicilina foi muito utilizada para infecções
sexualmente transmissível, no caso da gonorreia, entre outros, tá bom? Então, agia muito, ainda age, né? Mas hoje a gente sabe que a Neisseria é tão mais resistente a essas aminopenicilinas, tranquilo? Então, assim a gente vai conhecendo. O Subactam, claro, é o inibidor da beta-lactamase, a gente vai ver especificamente todos eles, mas associando com esses medicamentos a gente sabe que eles ficam muito legal, beleza? Ureidopenicilina, professor, quem é? As antipseudomonas. Aí, galerinha, foram os fármacos que foram sintetizados para hospital mesmo, para infecção por pseudomonas. E aí a gente vai ver que tem uns que é muito importante, no caso da ticarcilina ou a piperaciclina, né? Ela sozinha, né, foi sintetizada, assim como a ticarcilina, né, para agir contra pseudomonas. A gente sabe que a pseudomonas ela é uma bactéria muito difícil, ela é não fermentadora, ela é de hospital, ela é muito chata. Então, utilizar ticarcilina, piperaciclina sozinho é muito complicado. Então, hoje nós temos um medicamento de amplo espectro que é o Tazocin, que é piperaciclina mais um inibidor da beta-lactamase. E a gente forma aí os caras fantásticos. Vamos ver aqui com relação à piperaciclina, infecções graves causadas por Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella, né, a piperaciclina. Mas, claro, a gente hoje não usa ela sozinha em hospital, a gente associa, né, com o Tazobactam. Infecções por bacilos entéricos, né, infecções graves em neutropênicos ou imunocomprometidos, né, HIV positivo e tudo, né, sepse, pneumonias e queimados e infecções do trato urinário, piperaciclina mais Tazobactam. Não a piperaciclina sozinha, gente. Tudo e todas essas ações aí está associado aí a esses dois aí, piperaciclina mais o Tazobactam, que nós chamamos de Tazocin, que aí são os medicamentos de amplo espectro. Então, essas indicações aí a gente tem para piperaciclina mais Tazobactam, beleza? E aí a gente vai ver alguns efeitos dos beta-lactamos, mas no próximo vídeo, para que esse vídeo já ficou um pouco meio comprido, mas importante que você revise. E aí o material é que é o tchan do negócio. Estudando o material, você consegue tranquilamente ver tudo isso de maneira mais detalhada. Aqui é só para que você tenha aí uma indicativa de como estudar, porque até mesmo você já conhece, né? Mas aí agora uma parte importante que é os efeitos adversos relacionados a todos os beta-lactâmicos. E aí a gente começa a pensar, né? Se eu tenho alergia à penicilina, como é que eu faço? Qual que eu vou utilizar, né, dentro desses beta-lactâmicos, já que são fármacos bactericidas importantes. Então, viva o poder do conhecimento, como sempre, até a próxima aula, beleza? Então, já já a gente se encontra para mais uma intensa e bem produtiva aula. Até mais!